e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Assentai-vos, por favor. Eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês pela primeira vez, conhecer pessoalmente pastor Cleito, pastora Marcelo. Meu muito obrigado pela oportunidade que através do nosso amigo João Antônio me foi dada para estarmos juntos na transmissão da palavra de Deus. Meu desejo é que Jesus continue confirmando o vosso ministério, fazendo-os crescer cada vez mais, guardar a vossa família e esse povo que Jesus os tem confiado. Eu tenho certeza que este rebanho crescerá cada vez mais. Depois da minha pregação, alguns livros estarão disponíveis onde a equipe da igreja e a liderança determinar. Eu tenho uma introdução bíblica de todos os livros da Bíblia. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem escreveu, quais textos e personagens principais de cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em 52 semanas. Eu te ajudo a ter uma compreensão dos contextos de todos os livros da Bíblia. Eu estou lançando o último livro que lancei. Misericórdia, lançando o último livro que lancei. Eu tenho aqui o último livro que lancei. Hoje eu participei de um debate de 3 horas sobre, vou falar não, que é polêmica. Está lá no YouTube, a mente está cansada. Princípios da liderança de Josué. Descubra porque você foi escolhido para esse tempo. Nesse livro eu mostro a diferença entre liderança de Moisés e Josué. Algumas pessoas dizem: não se fazem mais pastores como antigamente. É porque os pastores de antigamente foram feitos para antigamente. Os pastores de hoje foram feitos para hoje. Isso aqui eu quero presentear o pastor. A sua mão vem cá, mas a minha não vai lá. Então não dá. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Levítico está para sair, é o João que cuida dos meus livros na editora. E eu tenho aqui Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo. São todos os capítulos comentados e explicados com tema, introdução, comentários, tópicos e conclusão. E em todas as conclusões do Gênesis e do Êxodo apontando para Cristo, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. E tem o livro da minha esposa, é missionária, pregadora, compositora e escritora, e não é feminista, graças a Deus, é só crente do Espírito Santo. Ela lançou um livro, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela falou que é para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. Também estarão disponíveis no site. Cada livro custa entre 70 a 80 reais. Os venderei cada livro a 50 reais. Por favor, passa lá na banca da misericórdia e nos ajuda. Obrigado pelo carinho, varão. Queridos, eu fiquei 5 a 6 anos, não me lembro bem, sem pregar numa igreja que amo por demais. Uma igreja que para mim é referência, liderança, som, a atenção das pessoas, a leveza para a ministração. Quase 6 anos sem pregar nessa igreja. E eu disse: o que eu fiz? Alguma coisa eu fiz. E a minha esposa disse: com certeza eu sei o que foi. E eu dizia: mas eu não sei o que eu fiz. Aí, quando eu ia completar 5 anos, uma extensão dessa igreja, o que na Assembleia de Deus chama de congregação, me agendou. E eu falei: opa, eu acho que a porta vai abrir de novo. E fui pregar lá. Quando eu acabei de pregar, estou esperando o pastor falar comigo por que eu não voltava mais naquela igreja, e nada do pastor falar. E eu cheguei e perguntei: o que aconteceu que vocês nunca mais me convidaram para pregar? Ele disse: você sabe. Eu falei: eu não sei. Ele disse: faz o seguinte, pede perdão. Aí eu falei: pelo quê? Ele disse:
tema que você pregou, a mensagem que você pregou. Aí eu falei: aí se eu pedir perdão eu volto? Ele disse: óbvio, a porta fica aberta. Eu disse: vou nada, não tem como eu pedir perdão. Ele disse: isso é... Aí começou a me dar um sermão sobre soberba e humildade. Eu escutei o seu sermão. Quando ele acabou de falar, eu disse: eu não posso pedir perdão por aquilo que eu não estou disposto a mudar. Se eu não vou mudar a mensagem, por que eu vou pedir perdão? E a partir dali eu fiquei refletindo naquela resposta. Você já participou de algum debate ou discussão que você teve a experiência que eu tenho? A primeira é: eu poderia ter falado isso, mas na hora eu não falei. Ou quantas vezes você já disse assim: rapaz, de onde veio aquilo? Quando eu estava saindo, eu disse: rapaz, que resposta boa eu dei para o pastor. Eu não vou pedir perdão, porque eu não vou mudar a mensagem. Aí eu comecei a refletir que nós temos brincado por demais com a palavra desculpa. Parecemos crianças de pupa, mas a gente não é criança. A criança irá sempre pedir desculpa ao perceber que está sendo confrontada depois de errar, porque ela está amadurecendo. Mas nós, adultos, cientes do que a Bíblia fala sobre pecado e arrependimento, ficamos toda a ceia pedindo perdão para Deus. Luteranos ficam sempre pedindo perdão, e outros cada culto e pede perdão. E às vezes nós estamos nos comportando como hipócritas, porque estamos fingindo arrependimento e não estamos arrependidos. Pedimos desculpa para nossa esposa, para o seu marido, a seus filhos ou aos pais. E para que pedir desculpa? É só por educação? Se você pede desculpas por educação, sem nenhuma disposição para mudar, você é só um hipócrita educado. A pessoa tem que entender que o pedido de perdão é uma demonstração pública, audível, falada, de que chegou o tempo da mudança, de que você não quer mais viver da mesma forma. É isso que esse texto vai nos ensinar. Jesus está pregando a um público misto. O versículo 1 diz que ali haviam publicanos. Os publicanos eram aqueles que, quando Roma dominou Israel, Roma selecionou algumas pessoas da própria nação para cobrar impostos. Então, um judeu cobrando o imposto do outro judeu, para quem? Para Roma. E por que eles são chamados de publicanos? Porque eles faziam isso publicamente. Então eles eram odiados pela sociedade israelita. O segundo público são os pecadores. Os pecadores são aqueles que explicitamente viviam na prática do pecado. Só que tem um terceiro, versículo 2: fariseus e escribas. Os fariseus eram os conservadores que se gloriavam cerimonialmente de sua aparência. Eram separatistas, separados de tudo e todos, responsáveis por preservar o conservadorismo judaico, lutando contra o desenvolvimento helenístico. E esses homens se orgulhavam e se sentiam mais santos do que os outros. Só que tem um quarto grupo, os escribas. Os escribas eram escritores e reescritores da lei de Moisés, intelectuais, que sempre estavam debatendo com Jesus. Agora veja, quando Jesus está pregando aos publicanos e pecadores, os escribas e fariseus começam a murmurar contra Jesus, porque Jesus está recebendo pecadores. Jesus está abrindo acesso de si mesmo a essas pessoas. Eles começam a murmurar porque essas pessoas, pelo seu mau comportamento, deveriam ser excluídas da comunhão com Cristo. E agora o que é que Jesus faz? Prega para essas pessoas. Eu preciso fazer um adendo introdutório. Alguns olham para esse texto e dizem: tá vendo? Eu posso ter comunhão com os pecadores, porque Jesus tinha comunhão com os pecadores. A diferença, primeira, é quando usamos esse texto para não vivermos em comunhão com os santos, sob a desculpa de que é melhor viver em comunhão com o ímpio do que com crente. Porque se o ímpio peca contra mim, eu já mando vazar da minha vida, eu já bloqueio e não quero mais olhar na sua cara. Qualquer coisa a gente se vê na justiça. Agora o crente,
A gente briga hoje, na próxima ceia, a gente está aqui olhando um para a cara do outro e pedindo perdão e dizendo para Jesus purificar nós e receber o nosso culto, o irmão em Cristo. No próximo culto a gente tem que se perdoar, porque Jesus disse que quando for ofertar, deixa a tua oferta no altar, vai até teu irmão, se reconcilia com ele, depois volta e entrega o seu culto. Então, com o ímpio teve problema, vaza. Com o irmão em Cristo tem um processo que está lá em Mateus 18. Esse texto não está dizendo que você tem que ter comunhão com o ímpio. Esse texto está dizendo que se você tem paz com ímpio, se você tem contato com mundanos, você precisa pregar-lhes o arrependimento. Jesus dava acesso aos pecadores, mas sempre que estava diante de pecadores, o que ele fazia? Lhes pregava o arrependimento. Para que comunhão com ímpio se não é para pregar? Paz com todos, comunhão é só com quem nasceu de novo e participa da mesa do Senhor. Jesus está pregando para um público que tem publicanos e pecadores. E o que ele vai pregar? Arrependimento. Aí quando fariseus, escribas reclamam porque Jesus está pregando para o público ímpio, Jesus diz: vou contar uma parábola e vou dividir em 3 partes para facilitar a compreensão. Parábola é colocar lado a lado, comparar. Então coloquem lado a lado o que eu vou falar com o que vocês estão falando. Essa é a proposta de Jesus para aquele público. Aí ele diz assim: quem dentre vós, ele já está chamando a atenção do público, quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da única que se perdeu, e quando acha, coloca sobre seus ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, convoca amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Agora você imagina no público, um olhando para o outro dizendo: é verdade, se eu tiver 100 ovelhas e perder uma, rapaz, eu vou atrás mesmo, e eu fico feliz. Só que Jesus, um exímio pregador, sabe que ali tem mulheres, e ai do pregador que perde o público feminino. E Jesus vai agora conquistar o público feminino. Ele diz: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, a moeda que às vezes servia de enfeite para o dia do casamento, se perder uma, ela não vai à casa, não muda os móveis de lugar, acende a candeia e procura a moeda até achar. E quando acha, ela fica feliz, chama as amigas e as vizinhas. É bom fazer essa diferenciação, né, irmão? O que é vizinha de amiga? Ela chama vizinhas, ela chama amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Agora Jesus conclui, versículo 10: assim vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Jesus estava dizendo: está cheio de pecador aqui, eu estou pregando o evangelho para eles, mas se eles se arrependerem, eu vou ficar muito feliz. Até agora Jesus é o pastor, até agora Jesus é como aquela mulher que busca a dracma e se alegra quando a encontra. Só que agora Jesus vai contar uma história que vai mostrar quem são eles, os religiosos. Quem são os pecadores e publicanos? A moeda, a ovelha e o filho pródigo que saiu de casa. Se você já leu a parábola toda, o filho mais velho que fica com raiva quando o filho pródigo volta são os religiosos. Gente que não se alegra quando Jesus salva, gente que não se importa com os novos convertidos. Quantas igrejas eu já preguei e eu disse isso em algum lugar e já divulgaram esse corte, mas talvez você não tenha visto. Quantas igrejas nós pregamos e as pessoas se entregam a Cristo, mas quando acaba o culto, cada um tem seu grupinho da pizzaria, da churrascaria, do cinema, não sei para onde. E a pessoa que acabou de aceitar Jesus vai ter que terminar o namoro, porque não pode viver mais na prostituição. Algumas pessoas que acabaram de aceitar Jesus vão ter que abrir mão de certos empregos, porque precisa mentir e muito para vender. E agora o evangelho da verdade entrou na alma dela. Algumas pessoas que se entregaram para Jesus, os pais as colocarão para fora. Eu disse isso num podcast, o camarada assustou. No Brasil, eu disse sim, no Brasil.
O camarada aceitou Jesus, chegou em casa, os pais muçulmanos o colocaram para fora. Em outro lugar, os pais católicos colocaram a menina para fora. Por quê? Porque acabou de aceitar Jesus. Só que a pessoa vem à frente, aceita Jesus, e quase poucos dentre nós se importa com aquela pessoa que acabou de entregar a vida para Jesus. Cadê o nome? Cadê o contato? A igreja deve ter uma equipe para isso. Irmão, quem gera ovelha é ovelha. Se o Espírito de Deus está na sua vida, você se importa com cada alma que Jesus vai salvando e fazendo a casa crescer. Olha que coisa maravilhosa agora. Jesus vai dizer uma terceira parábola. Vai colocar diante deles uma história para que eles possam comparar o que Jesus está fazendo. E é agora que eu vou entrar na nossa pregação. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse: pai, me dá o que é meu. Por que, meu filho? Eu quero ir para longe. O pai disse: então tá bom, tá aqui o que é seu. Passado alguns dias, ele juntou tudo que lhe pertencia. O pai está vivo, mas ele quer uma herança. A herança é dividida após morte paterna, mas ele quer a herança enquanto vivo o pai está, porque o que importa para ele é a herança e não a comunhão com o pai. Ele pede para sair e o pai diz: tá bom, tá aqui a sua porção. Ele sai e o texto diz: ele começou a viver dissolutamente e desperdiçou tudo que o homem demonstra. Apesar dos filtros que usa, tem uns machos usando, blanche, tudo que os caras postam, eles e elas, longe de Deus, parece que está crescendo na vida, arrebentando com tudo, subindo nas escadas do sucesso. Qualquer coisa que você faça e se desenvolva longe de Deus é desperdício. Só que alguns olham para alguns jovens e adolescentes aqui e pensam: crente tão cedo, indo para a igreja, para que isso? E pensam que nós estamos desperdiçando, quando na verdade cada coisa que jovens, adolescentes, homens e mulheres fazem aqui é um investimento na própria alma, é um investimento na sua família. E a alegria de quem está lá no mundo se desperdiçando vai se transformar em tristeza eterna quando a trombeta tocar. Mas a tristeza de quem está aqui investindo na sua fé vai se transformar em alegria eterna quando Jesus nos arrebatar. Eu estou investindo na minha alma, investindo na eternidade, longe do Pai. Ele está desperdiçando tudo. De repente Jesus disse: houve fome naquela terra onde ele estava. E aí, meu irmão, ele foi procurar emprego. E sabe onde ele achou? Alguém disse: vai apacentar os porcos. E lá está ele apacentando os porcos. De repente alguém começou a trazer comida de porco. Joga aí, alimenta os porcos. E ele: tá bom, mas eu posso comer um pouco? Ele desejava comer o que os porcos comiam. Olha o que diz o texto: e ninguém lhe dava nada. Ou seja, o porco come, você não. Entenda que até o versículo 17 ele era feliz em casa e não sabia. Tinha seu pai, tinha sua família, tinha sua casa, tinha os servos, tinha comunhão, tinha provisão. Era feliz inconsciente. Quantos crentes na casa de Deus felizes, porém inconscientes, não sabem o preço que foi pago para que esse livro estivesse na sua mão? Quantos pré-reformadores morreram queimados na luta para que a Bíblia estivesse na língua comum do povo? Quantos que estão entre nós e não reconhecem o preço pago na cruz? Todo dia o diabo quer destruir a sua alma, mas o sangue de Jesus garante proteção e salvação. Tem gente que é feliz e não sabe, e por qualquer coisa quer desviar, por qualquer coisa quer virar as costas para Jesus. Só que agora ele está no mundão, longe do Pai, infeliz, inconsciente. Ele está gastando tudo e não percebe. Ele está longe de casa e não percebe. Ele desceu ao nível dos porcos, porque ele quer comer o que porco come e ainda não percebe. Só no versículo 17 é que o texto diz: caindo em si. Agora ele tem consciência. Dentro de casa não tem consciência,
longe do Pai, gastando tudo, desperdiçando tudo, não tem consciência. Mas agora ele pensa, agora ele reflete. Em primeiro lugar, seu arrependimento é verdadeiro quando você pensa. Eu comentei com a pastora, eu disse, Assembleia de Deus, meu Deus, que copo chique. Eu comentei, a Assembleia de Deus pegou isso aí. Ela disse o quê? Eu disse, instruir as pessoas com a palavra bíblica sobre o princípio da oferta. E nós chegamos à conclusão que nós não ofertamos simplesmente por emoção, mas com razão, porque refletimos à luz da Bíblia sobre o que é ofertar. Assim é o arrependimento. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. O que ele está fazendo? Refletindo. O que ele está fazendo? Pensando. O que ele está fazendo? Lembrando. Quando o arrependimento verdadeiro nasce em você, você começa a ter saudade de casa. Quando o arrependimento verdadeiro nasce, você começa a fazer comparação. O que eu estou fazendo aqui? Esses dias me marcaram no vídeo, um vídeo com foto no TikTok. Aí eu fui lá ver o que era. Eu e o cara do tamanho do pastor, grandão, do meu lado. Aí ele de terno, gravata, assembleanozinho bonitinho. Aí botou assim na legenda, você tinha referência. Aí eu passei pro lado, ele com a mão estendida, cantando num congresso de jovens, adorando. Quando você fazia parte dessa comunhão. Passou pro outro lado, crentes orando de joelho, e ele também de joelho. Ele dizia, quando você vivia nessa dimensão, a última foto era, agora você está assim, cigarro e cachaça na mão. E aí é que ele está refletindo, ele está lembrando, um arrependimento está nascendo, porque Deus não quer pessoas que não pensem, que não reflitam sobre cruz, sobre evangelho. Pensar em não brincar com a graça, pensar em não brincar com Jesus, entender que evangelho é renúncia diária. Ele está pensando, ele está refletindo, e ele está ficando com saudade de casa. Apocalipse 2, lembra de onde você caiu, volte ao primeiro amor, pratique as primeiras obras. Lembre. Crente não é máquina, crente não é robô. Então lembra quando você era cheia de Deus. Lembra quando você era cheio de Deus. Lembra, você orava, você chorava nas canções, você chorava com a Bíblia. Hoje tem 3 meses que você perdeu o seu óculos, e quando acha está na Bíblia, porque tem 3 meses que você não abre Bíblia. Lembra, pensa, reflita. Lembra de onde você caiu, qual era o seu nível, qual é o seu nível hoje. O verdadeiro arrependimento gera reflexão. Pensa quem é você, pensa quem você deveria ser, a caminho de onde você estava e como você parou, como você retrocedeu. Esse mundo de telas, esse mundo que não te deixa focar, fica te enchendo de tanta informação, e você confunde informação com conhecimento. Você está entendendo que o feed não tem fim, os rios curtos não te deixam aprofundar em nada, e você não consegue olhar para dentro, só olha para a vida dos outros, só olha para fora, só olha externamente. Mas quem se arrependeu cai para dentro. Quem era eu? Quem era eu? E onde eu estou agora? O mundo vai dizer para você, tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai colocar a musiquinha, e o antropocentrismo, homem no centro, ego no centro, vai dizer, joga essa tristeza fora, você não pode ficar triste. Aí o Espírito Santo diz, não, é para ficar triste, é para ficar triste. Você pecou, você desonrou sua família, você desonrou seu chamado, você virou as costas para mim, você quebrou os princípios da palavra. É para ficar triste, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Aleluia! Tem que deixar a alma ser ferida. Por isso que tem gente que diz, por que religião de crente é tão triste? Porque eu sei que eu cresci em comunhão. Quando eu entendo que o que alegra Jesus me alegra, e o que entristece Jesus me entristece. Enquanto você não sentir isso, não perceber isso, você não se arrependeu. Você é uma criança que pede desculpa, mas não sabe nem o que fez, não sabe nem o que errou. Primeiro, ele reflete, ele sente, ele cai em si. Segundo, ele projeta, levantar-me-ei.
Aleluia, gostei, vou repetir. Ele pensa, ele para, ele projeta, mas ele diz: eu não vou ficar aqui pensando, eu não vou ficar aqui sentindo, eu não vou ficar aqui caindo para dentro de mim. Eu vou me levantar, eu vou sair daqui, eu não vou continuar aqui. Esse é o segundo passo do verdadeiro arrependimento. Você não só pensa como caiu, você projeta se levantar. Você não simplesmente fica com saudade, você busca o endereço do caminho de volta. E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: não importa para quão distante o pecado te levou, a cruz é a ponte que vai te trazer de volta. Vem, levantar-me-ei. Eu vou tomar uma atitude. Para de engrossar a fila dos meditativos. Saia do devaneio, venha para a ação. Você não é só o que pensa, você é o que faz. Levantar-me-ei, eu vou sair daqui. Imagine ele lá no chiqueiro: quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Eu aqui com fome, eu estou com fome. E os trabalhadores do meu pai têm comida, e eu no chiqueiro. É gente que chora, chora, chora e não sai de onde está. Ah, pastor, mas pelo menos eu estou chorando. Tu quer um lenço? Do que adianta ele ficar chorando do chiqueiro? Do que adianta você na cama da prostituição chorando, com saudade da pureza? Lembra de 4x1? Ao tempo da inocência eu quero voltar. Lembra não? Ao tempo da pureza eu quero voltar. Eu sou antigo mesmo. Ninguém lembra dessa? Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado nada do que o mundo me fez. Ouvir a sua voz como... Eu vou tocar isso aí. Ouvir, guardar sua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudade de ti, saudade de... Agora você vai lembrar, quer ver? Vai lá, põe dó maior. Dó maior. Mas não estou ouvindo. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Agora, parou. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. todo dia e me chama. Todo dia propostas vêm. E me chama. Todo dia mais o quê? Todo dia o pecado vem. Para um pouquinho. Ele está lá no chiqueiro, ninguém lhe dava nada. Aí ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o patrão. Patrão, foi o quê? Tá mal? O quê? Eu tô querendo comer bolota de porco e ninguém me dá. Melhor aí que nós fica. Tá me entendendo? Se der uma melhorada, eu não saio, eu fico. Sabe você que está querendo voltar para Jesus, só porque está dando tudo errado aí fora, você não se arrependeu não. Porque o verdadeiro arrependimento é quando todas as portas estão abertas, mas você só quer uma porta. Eu sou a porta, e quem passar por mim salvar-se-á. Isso é arrependimento. Aleluia! Ei, se você se arrependeu, você não vai ligar para amiga: miga, eu recebi uma mensagem aqui e me tocou. Eu tô querendo voltar para a igreja. O que você me diz? Ele não foi atrás de amigo nenhum. Ele não foi atrás das piriguetes. Ele não foi atrás de quem gastou o dinheiro dele. Ele não foi atrás de ninguém. Ele não foi atrás de papa, de padre, de ninguém. Ele disse: eu vou pro Pai, eu vou pro meu Pai. Quem se arrependeu que é o Pai é Jesus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida
vida de Deus. Pensou e projetou em se levantar. E ir atrás de quem? Do Pai. Pastor peca, pregador peca, cantor peca, todo mundo peca, mas o Pai é santo e te santifica. O Pai é santo e te purifica. O Pai é santo e te diz: o Salvador sou eu. Fica aí falando mal dos outros. Eu não vou pra igreja por quê? Ele poderia inventar outra desculpa. Ninguém veio buscar eu. Ele poderia dizer: meu pai tem tanto servo, não mandou ninguém vir aqui. Não foi tu que saiu? Ah, mas a ovelha o pastor foi buscar. Tu é bicho? Tu é moeda? Tu é gente? Você não vigiou, ninguém cai de vez. Você parou de orar, você quase virava desigrejado. Você parou de cantar, você parou de se firmar na palavra. Aí agora fica acusando a igreja. Ninguém veio buscar eu, ninguém mandou mensagem para mim. Igreja não é berçário, Jesus não é babá, você não é bebê. Se levanta de onde você está e volta para casa. Volta para casa. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e lhe direi. Primeiro, pensa. Segundo, projeta se levantar. Terceiro, fala. Quem se arrependeu, fala. Com humildade, mas fala. Você sabe que quando você está longe do Pai ou está na prática do pecado, fica muita coisa engasgada, guardada, enjaulada. Mas quem se arrependeu, fala com o Pai. Para a moto e chora pro Pai. Encosta o carro e chora pro Pai. Dá o intervalo do trabalho ou colégio ou faculdade, procura um cantinho e vai falar com o papai. Ele só salva quem ora. Use todas as suas forças, todas as suas energias e clame: Deus me salva, Deus me perdoa, Deus me lava. Esse não é meu lugar, essa não é minha posição. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Me arranca daqui. Eu vou orar: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quem se arrependeu não tem soberba. Me dá uma raiva quando eu chamo as pessoas para ser. Eu sou baiano, irmão, e eu sinto as coisas assim de raiva. Se chama a pessoa para aceitar Jesus, a pessoa velha. Eu já pergunto logo: ó, tu vai sofrer. Quer Jesus mesmo? É luta, é prova. O capeta vai ser seu inimigo, porque agora vocês são amigos. Mas quando você aceita Jesus, quando você aceita Jesus, tá fazendo meme. Quando você aceita Jesus, o mundo luta contra você, o diabo luta contra você, e sua carne todo dia guerreia contra você. Tu quer mesmo Jesus? Tu não vem com soberba para voltar para Jesus, não. É a prova de que você não se arrependeu. Como ele está com saudade de verdade, ele diz: Pai, eu vou me levantar e vou falar assim: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não. Ele está ensaiando. Imagina aquela coisa bonitinha. Vou falar assim com meu pai. Aí ele está voltando. Vou falar assim: Pai, pequei contra o céu. Ele está projetando, ele está ensaiando. Isso é bom. Mas até agora não tem festa no céu. Tu já pensou? Que bonitinho, tá pensando. Tu já projetou levantar e já falou pra avó. A avó tá pregando, fica mandando link de pregador pra tu. Seus colegas ficam mandando link de pregação. Tá, mano, eu vou votar. Um dia eu viro crente, fica em paz. Só pra avó calar a boca.
Só para o maninho ou amigo ou amiga parar de mandar corte de pregação. Vou mudar, fica, não, um dia tu vai me ver cantar de novo. Aí você, na realidade, você não está arrependido, arrependida. Você só quer que o outro pare de ficar. Só de você prometer, o céu continua do jeito que está. Olha que coisa linda. No 17 ele pensa, no 18 ele projeta, mas a mudança está no 20. Levantou-se e foi para o seu pai. É aqui que está a mudança. Se levantou e está vindo para papai. Projeta para mim o versículo 20. Projeta, versículo 20. Levantou e foi para o seu pai, estando ainda longe. Agora com vocês. Estando ainda longe. Não é assim que prega. É vírgula por vírgula. É assim que estuda a Bíblia. Seu pai quem o viu? Não foi ele quem viu o pai. Foi o pai quem o viu. E não estava perto. Quando ele sai, a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, muito longe. Só que agora ele não está numa distância que pode ser chamada de longínqua. Está distante, está longe, mas está vindo. Está arrastando, mas está vindo. Não chegou no ápice, mas está tentando. E o pai o viu. Ele não viu o pai, ele está longe. Talvez tenha mudado a entrada da casa, a fachada, mas ele está indo. E o pai o viu. O pai o viu e diz: olha quem está vindo lá. Aí o servo diz: quem? E o pai diz: ah, você não está conhecendo não. Aí o outro diz: eu não sei quem é aquele não. Cabeludo, fedorento, unhento, rasgado daquele jeito, eu tô sentindo daqui. Quem é, patrão? É meu filho. Seu filho? Seu filho tá com herança muito boa. Seu filho não pode estar naquela condição. Aí o pai diz: ah, o pai conhece o andar do filho. Aquele ali é meu filho. Coloca meu versículo, olha lá. Olha lá. O pai o viu de longe. O pai, acha. O pai o viu de longe. Acha. O pai o viu de longe. E aí, cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Quando ele está no chiqueiro, alguém diz: não come. Porco come, você não. Ninguém teve compaixão dele no chiqueiro, porque ninguém tem o mesmo amor do pai. Por isso que você não deve consultar ninguém na hora de voltar para papai. Ninguém tem nada a ver com a sua alma. Vem para Jesus, vem para papai. O pai se encheu de íntima compaixão e fez o quê? Correu. O pai fez o quê? Ele tá vindo de boa, tô chegando. E o pai diz: negócio de tá chegando, eu vou aí. É nesse momento, irmão, que acontece salvação. O quê? Desejo do homem se encontrando com o desejo divino. Quem corre? O pai. Por quê? Porque ele tem mais desejo de ter intimidade contigo do que você pensa ter intimidade com ele. O desejo de Deus ser íntimo seu é bem maior do que o seu desejo de ser íntimo dele. E o pai corre, o pai corre, o pai corre. Isso é escandaloso na cultura que Jesus está ensinando, porque o homem não corria publicamente. Correr publicamente era coisa de criança. E o pai diz: por amor eu me faço bebê, por amor eu me faço criança, para sentir todas as suas fraquezas. Jesus não sabe de nossas fraquezas por teoria, ele viveu todas. Por isso ele é o sacerdote perfeito, capaz de interceder por nós e nos ajudar em nossas tentações. Adão foi feito grande, primeira tentação caiu. O nosso Jesus veio, se fez bebê, cresceu processualmente, venceu todas as tentações e tem graça para te capacitar a vencer as suas tentações. O pai corre. Quando o pai corre,
pai acelera o processo. O pai corre, o abraça e beija. Meu filho voltou para casa. O pai está beijando, mas lembra que ele tem uma oração. Ele tem que falar, porque ele está arrependido. Aí ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar, repara. Repara, ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Aí o filho lhe disse: pai. E o pai está aqui. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado. Ele perdeu toda a soberba, porque na hora de sair ele disse: me dá o que é meu. Eu tenho livre-arbítrio. Eu desvio a hora que eu quiser. Só que arrependido, eu não sou digno nem de ser chamado filho. Olha isso. Tem uma parte. Não põe agora não. É porque o povo aqui é muito inteligente. Aí pega antes de eu falar e fica sem graça. A oração é assim, ó: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos seus servos, escravos, trabalhadores, jornaleiros. A primeira parte já foi, sim ou não? Falta qual parte? Se a primeira foi, falta... A primeira parte já foi, falta qual? A segunda. A primeira é assim, tá vendo? Agora estamos empatados. Eu falei que eu estava lançando um livro que lancei. Aí vocês riram de mim. Aí agora nós estamos no mesmo nível. Falta a segunda parte da oração. Faça de mim como um dos seus. Você está preparado para dar glória a Deus? Está mesmo? Ou aplaudir, não sei como é que se adora. Ou chorar. Ou fazer os três, não sei. Ele fez uma oração assim: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Param, está aqui. Só que falta a segunda parte. Faça de mim como um dos seus. Ele vai falar agora, hein? Mas esse mais é profundo. O mais é o pai interrompendo. O mais é o pai dizendo: chega. O mais é o pai dizendo: eu já entendi tudo. O mais é o pai dizendo: agora quem vai falar sou eu. O mais é o pai dizendo: eu tô com pressa em mudar você. Você veio do mesmo jeito que estava. Tá todo rasgado. Traga a melhor roupa, coloca nele. Traga o anel e devolve a autoridade para ele. Você tá descalço, coloca o sapato nele. Coloca. Eu vou falar. Aleluia. Mas tem uma parte da oração que eu tenho que terminar, pai. Cala a boca, menino. Próximo. Traga o novilho gordo. Por que o gordo? Aquele que eu mandei preparar. Aquele que eu mandei guardar e ficar só alimentando. Por quê? Porque eu sabia que ele ia voltar. Eu sabia que ela ia voltar. Eu já estava esperando ela voltar. Cadê o novilho que eu mandei engordar? Matei. Vamos fazer uma festa. Quem está convidando para fazer festa? Fala o pai. Quem está convidando para fazer festa? Sim, vai lá. E vamos nos alegrar. Por quê? E ele: pai, eu tenho que falar. Pai, eu tenho que pedir para ser escravo. Você quer pedir para ser o quê? É que eu tô arrependido. E não precisa ser filho. Só ser escravo para mim tá bom demais. Quando ele tá pensando em ser escravo, o pai diz: meu filho tava morto e voltou à vida. Meu filho tava perdido e foi achado. Meu filho. Ele: pai, ser escravo basta. E o pai diz: meu filho. Meu pai, ser escravo basta. O pai diz: meu filho. Ainda que você desista de ser filho, ele não desiste de ser pai. Ainda que você desista de ser filho, ele não desiste.
E o papai está dizendo aqui: você é meu filho, você é minha filha. Eu já sabia das suas quedas, eu já sabia das suas fraquezas. É meu filho, eu te visto. É minha filha, eu coloco anel no dedo. Servo serve descalço. E o pai disse: coloca a sandália, porque é filho, é de casa. Meu versículo. Enquanto isso, o filho mais velho chegou. Que barulheira é essa? O que está acontecendo? Quem nunca gerou não sabe o que é se alegrar com uma vida restaurada. Ele chegou, ouviu tudo que são os fariseus e os escribas. Essas pessoas que ficam dizendo: eu estou aqui fora, pelo menos eu não estou lá dentro. Esses crentes aí cheios de pecado, indo para a igreja. Eu vou ficar aqui na minha cachaça, eu fico aqui na minha gandaia. É bem melhor do que esses crentes cheios de pecado lá dentro. Não é não. Fraco aqui é melhor do que forte lá. Se arrastando aqui é melhor do que voando lá. Por quê, pastor? Porque aqui o sangue dele me purifica de todo pecado. Aqui aquele que em mim começou a boa obra há de completar até aquele dia. Eu vou ler, e a pergunta é retórica, então não precisa responder. Mas se quiser, responde. Qual homem dentre vós que tendo 100 ovelhas e uma se perde e não vai atrás dela? Eu vou. E quando encontra a ovelha, traz para casa. Eu trago. Chama os amigos para se alegrar. Eu sou assim. Então é o pastor que se alegra quando acha a ovelha, sim ou não? Fala assim, se é para falar. É o pastor que se alegra quando acha a ovelha, sim ou não? Sim. Com a mulher que tendo 10 dracmas perde uma, procura até achar, e quando encontra, se alegra e chama amigas e vizinhas para se alegrar com ela. Então é a mulher que achou a dracma que faz a festa, sim ou não? Sim. Quando o filho pródigo volta, é o pai que corre, é o pai que manda vestir, é o pai que dá o anel no dedo, é o pai que coloca a sandália, é o pai que mata a novilha, é o pai que chama servo, sim ou não? Sim. Aí eu te pergunto, por que você pensa que são os anjos que fazem festa? Se quem fez a festa foi o pastor. Se quem fez a festa foi a mulher que achou a dracma. Se quem fez a festa para vestir, colocar o anel no dedo e calçá-lo foi o pai, e matar o novilho é tudo o pai. Aí você evangeliza e diz assim: não, vem para Jesus que os anjos vão fazer festa. Os anjos? Não, pastor, mas está escrito que os anjos fazem festa. Os anjos? Assim vos digo, há alegria diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos? Quem é que está diante dos anjos? O próprio Pai. Você está entendendo o que aconteceu no céu no dia que você voltou para Ele? Você está entendendo o que você causou no próprio Pai? Num dia que você chora, se arrepende, é Ele, eu não sei de que forma, eu só sei que Ele vibra no trono, Ele se alegra no trono, e ali no trono, o Pai feliz, os anjos participam, os anjos sentem, os anjos congratulam, porque os anjos não é o filho mais velho,
Os anjos não são aqueles crentes que não estão nem aí quando alguém volta para Jesus. Os anjos são tão íntimos que quando o Pai se alegra, eles se alegram também. A questão é que eles não são a causa da alegria, é o próprio Pai. Então, enquanto você está pensando, o céu está do mesmo jeito. Enquanto você está projetando, o céu está do mesmo jeito. Mas quando você diz, me levanto e volto para o Pai, aí o Pai se alegra e há uma grande festa no céu. Glória a Deus. Glória a Deus.